pessoal, boa tarde. Vamos começar a tarde de hoje com a fonoaudióloga Cristiane Gomes. A Cristiane é uma pessoa muito especial, né? Que é especialista em motricidade orofacial. Ela é consultora internacional em amamentação, uma defensora muito forte da amamentação. Ela é mestre em educação, doutora em pediatria, pós-doutorado em saúde coletiva e hoje ela é docente do curso de fonoaudiologia da Unopar. Ela é coordenadora da especialização em aleitamento materno da Unifil, Londrina, Paraná, e ela faz atendimento de mães e bebês na amamentação. A Cristiane vai falar hoje pra gente sobre dar continuidade à amamentação na volta ao trabalho. É uma palestra muito especial para quem está nesse momento de volta ao trabalho, quem está pensando, né, ainda em se programar para a volta ao trabalho e pretende continuar amamentando e gostaria de continuar amamentando. Então a Cris traz aí várias ideias e várias orientações para ajudar essas pessoas que pretendem, né, continuar amamentando mesmo com a volta ao trabalho, tá bom? Eu espero que vocês gostem, tenham todos uma ótima palestra e a gente se vê em breve. Até mais! Olá, tudo bem? Espero que você esteja aproveitando o Conalco. Meu nome é Cristiane Gomes, eu sou fonoaudióloga, especialista em amamentação pela IBLC. E eu quero primeiramente agradecer a Aline pelo convite. Para mim é uma honra falar com vocês, mesmo que brevemente. E como esse Conalco está relacionado agora para alimentação complementar e volta ao trabalho, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre dar a continuidade ao aleitamento materno mesmo na volta ao trabalho. Quais são os desafios, as leis trabalhistas, os acordos que as empresas podem realizar. Também vou falar um pouco do manejo disso, como retirar o leite, armazenar, congelar, oferecer o leite e, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre os prejuízos do uso dos bicos artificiais. Então, eu espero que vocês aproveitem. Eu vou deixar o meu e-mail para qualquer dúvida, depois vocês entrarem em contato comigo. Bom, para começar, na volta ao trabalho, nós sabemos que no nosso país ainda a licença é apenas de 4 meses. Apesar do Ministério da Saúde indicar aleitamento materno exclusivo por 6 meses. Então, existe um déficit aí de 2 meses que já está sendo discutido, né? Para que essa licença seja ampliada para 6 meses, é o que nós aguardamos. Hoje, então, a maioria da população tem a licença maternidade apenas de 4 meses, com exceção dos servidores públicos, que tem já os 180 dias, e as empresas que fazem convênio com o Ministério Público, que nós vamos ver a empresa cidadã, que também dá 6 meses para os seus funcionários e conseguem obter um desconto no imposto de renda. Então, isso já é uma iniciativa muito importante. Procure você, mulher, que vai voltar a trabalhar, saber se você tem direito a esses 6 meses, se a sua empresa é cadastrada na empresa cidadã. Para começar, isso é muito importante. Então, como eu disse, o aleitamento materno exclusivo é indicado até 6 meses. Isso quer dizer que sem uso de água, chás, outros alimentos, outras bebidas, todo o leite da mãe vai ser suficiente para que o bebê tenha o crescimento, o desenvolvimento, o ganho de peso, a saúde durante os 6 primeiros meses. Após esse período, há necessidade de complementação alimentar. Então, o Ministério também indica que após os 6 meses seja introduzida a alimentação complementar, mas que o aleitamento materno continue até 2 anos ou mais. O que nós temos visto muito na mídia é até 2 anos, mas não é isso que o Ministério diz. Ele diz até 2 anos ou mais. Ou seja, a questão do desmame é uma decisão da mulher e da criança no tempo oportuno, em que há maturidade do bebê para se afastar da mãe, que o bebê começa a se relacionar com outros objetos, outras pessoas. Então, o desmame é uma decisão exclusivamente da mulher. Nós sabemos que existem várias leis trabalhistas e eu vou colocar vocês a par de algumas delas, as mais importantes,
Mas também existem políticas públicas, né, como a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, a Rede Amamenta e Alimenta Brasil, a Rede de Bancos de Leite Humano, várias iniciativas do Ministério da Saúde para promover, proteger e apoiar a amamentação. Então esse é o grande objetivo, porque as pesquisas já mostram grandes vantagens tanto para o bebê, quanto para a mãe, para a família, para toda a sociedade, se o aleitamento materno acontecer. Muitas mortes no mundo todo são evitadas por conta do aleitamento materno. E a amamentação, isoladamente, é a iniciativa que por si só já previne muitas doenças e muitas mortes também. Então ela deve ser apoiada e essas iniciativas do Ministério servem para isso. As leis trabalhistas também e alguns acordos que nós vamos ver que também são importantes e agora têm aparecido com maior frequência. Bom, para começar, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre as leis trabalhistas que apoiam a amamentação. A cartilha, né, da mãe trabalhadora que amamenta, vocês podem obter pela internet, né? Coloca algumas leis importantes com relação à gestante, que não pode ser dispensada. Até aos 6 meses após o parto, ela tem garantia de emprego, né? A creche ou berçário no local de trabalho ou próximo, né, ao trabalho. Se a empresa não possui creche própria, ela deve pagar uma creche para que a mãe coloque o seu bebê quando ela voltar ao trabalho. Também nós temos as pausas para amamentar, que são muito importantes, que seria 30 minutos a cada período para que a mãe pudesse ou amamentar se o bebê estiver próximo do seu trabalho, se estiver na creche da empresa, ou para que ela retire o seu leite para levar para o bebê para o próximo dia de trabalho. Apesar de não ser lei, nós vamos ver isso, os postos de coleta, né, as salas de apoio à amamentação nas empresas auxiliam ao cumprimento dessa lei, principalmente porque a maioria das mulheres que trabalham deixa seus bebês em creches muito distantes do seu ambiente e não podem ir até a creche para amamentar seu bebê no período de trabalho. Então é um apoio para que a mãe retire o seu leite. O retirar o leite não é apenas para aliviar as mamas, que vão ficar cheias porque o bebê não está mamando, mas ela também tem a finalidade de manter a produção do leite, porque a partir do momento que a mama é esvaziada, existe um estímulo para a produção de mais leite. Enquanto o leite fica armazenado na mama, existe uma mensagem enviada ao cérebro para que não produza mais. Então, a retirada constante do leite da mama mantém a produção ativa do leite. E aí, quando a mãe chegar em casa, ela poderá amamentar em livre demanda seu bebê. A licença maternidade, que nós já falamos de 120 dias hoje, né? A licença paternidade, né? E o período de licença, que nós sabemos que ainda é muito pequeno, né? São 5 dias corridos, incluindo sábados, domingos e feriados. Então existe também uma indicação para que aumente para 30 dias. Então essa é uma discussão ainda que nós vamos ver os resultados a longo prazo. A empresa cidadã, que eu já falei para vocês, que são acordos de empresas particulares com o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, para que haja o aumento da licença maternidade para as mulheres que trabalham nessas empresas, com essa vantagem de ter o valor destituído do imposto de renda. Bom, como nós vimos, a creche é lei, né? O empregador tem que abrir a creche no local de trabalho ou pagar o auxílio creche. No entanto, a distância nos grandes centros, especialmente, do trabalho para a creche, impede que a mãe vá amamentar. Isso nós já falamos também. A falta de apoio é uma questão muito importante, tem aparecido em vários estudos. Apesar da mulher ter esses direitos, o empregador deixa a mãe constrangida, muitas vezes com medo de perder o seu trabalho, se usufruir desse direito que é dela, e os próprios colegas de trabalho veem com maus olhos a questão da mulher sair por 30 minutos para retirar o seu leite. Isso é muito doentio, é muito complicado. As pessoas achando que a mulher está folgando no trabalho. Na verdade,
É um trabalho também em prol do seu filho, do seu bebê, da saúde do seu bebê. Então, essa mudança de paradigma, de visão, tem que acontecer dentro das empresas também. Apesar de ser lei, as mulheres se sentem fragilizadas, impulsionadas a não realizarem, não cumprirem, né, a seus direitos. Os 4 meses de licença maternidade, que são insuficientes para amamentação exclusiva por 6 meses, isso nós também já falamos. O uso frequente de mamadeira e chupeta, então a própria família muitas vezes insiste para que a mãe inicie o uso dos bicos quando retorna ao trabalho. Os colegas de profissão, né, criticam a mãe que quer continuar amamentando e indicam, né, meu filho usou mamadeira e está vivo, meu filho usou chupeta e está muito bem. Então, isso acaba também como falta de apoio. Mas os próprios profissionais de saúde, isso que é o que mais me entristece, me indigna, porque os próprios profissionais de saúde, sabendo dos prejuízos, acabam indicando para a mulher, quando ela volta ao trabalho, passar a usar a mamadeira e a chupeta também para acalmar o bebê nos momentos em que a mãe não está. Então, na verdade, são várias pessoas pressionando a mulher que quer amamentar para que ela comece a dar mamadeira. E os estudos já mostram que a partir do momento que é inserido um bico artificial, seja ele qual for, a duração do aleitamento materno é reduzido drasticamente. Por quê? Nós vamos ver no final, né, dessa fala o que acontece com a sucção do bebê, como muda, como não está sendo estimulada a mama, como esse leite vai tendo uma redução de produção e como o bebê, por fim, acaba rejeitando a mama e aí ficando o tempo todo com mamadeira, chupeta e os leites artificiais no caso. A não garantia, mesmo sendo lei, desses 30 minutos de pausa por período. Muitas mães têm me colocado isso, que apesar da lei defender essas mulheres, o empregador não permite que elas façam essas pausas. Isso deve ser denunciado, porque uma lei deve ser cumprida. Mesmo que haja ameaças, ela tem que colocar isso, porque é a vida do seu filho, a saúde do seu filho, e é um direito adquirido, né, trabalhista adquirido. E algumas empresas têm postos de coleta, né, as salas de amamentação, porém não existe nenhum profissional que apoie essa mulher, tire suas dúvidas e auxilie na retirada do leite. Então, muitas vezes existe a sala, toda a estrutura, existe o freezer, é oferecido para a mulher um kit, né? Alguns bancos, principalmente o Banco Real, o Boticário, né? Que algumas empresas particulares possuem toda uma estrutura adequada, né? Mas não adianta nada você ter a estrutura e não ter o auxílio a essa mulher. Então, o que deveria ter? Uma enfermeira, uma consultora em amamentação, uma auxiliar de enfermagem que seja, para muitas vezes ensinar a técnica da ordenha, orientar a mãe a retirada, como ela deve armazenar e principalmente como ela deve transportar esse leite. Porque não adianta ela congelar no freezer e a hora que ela vai embora ela transporta esse leite é descongelado no transporte. Então isso é importante e são falhas, né, descritas na literatura para que aconteça essa manutenção da lactação e da amamentação também. Um outro direito que é pouco divulgado é a lei da licença da estudante, né? A licença maternidade da estudante. É diferente de uma lei trabalhista, óbvio, mas toda mulher que faz faculdade, que estuda numa escola e engravida e precisa sair, né, por ocasião do nascimento do bebê, não precisa trancar a matrícula, não precisa parar os estudos. Então, a legislação revela que há 3 meses de licença para essa mulher, né, para que ela fique em casa cuidando do seu bebê. E durante esses 3 meses, ela vai realizar todas as suas atividades, provas e avaliações por meio de trabalhos que serão enviados à sua residência. Então, ela não perde o semestre, né, no caso, metade do semestre, por conta da licença maternidade. Então, isso também é uma lei que é só você que estuda e vai ter o bebê, vá até a faculdade ou a escola e mostre essa lei que ela deve ser cumprida também. E os acordos, que não são leis, mas a Vigilância Sanitária, o Banco de Leite Humano tem investido bastante, principalmente nas salas de apoio à amamentação. São salas que ficam dentro da empresa, facilitando muito o acesso da mulher
e que tem toda a estrutura, né? A cadeira apropriada, pia para ela higienizar as mãos, gorro, máscara para não ter nenhuma contaminação desse leite. Os frascos muitas vezes são doados pela própria empresa e o freezer que fica à disposição também. Então isso é um grande passo à frente para a manutenção da amamentação na volta ao trabalho. Mas, como diz a literatura, existe a falha de não haver muitas vezes o profissional para apoiar e auxiliar essa mulher dentro da sala de apoio. De qualquer forma, é uma iniciativa louvável. O que é importante uma mulher que vai voltar a trabalhar saber e conseguir fazer para manter o seu leite, né, a manutenção da lactação, continuar amamentando o bebê quando ela estiver em casa e conseguir retirar o leite de forma adequada. Então agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a ordenha da mama, como que deve ser realizada, depois como que ela deve ser armazenada e transportada. Também como ela deve ser depois, a pessoa que for ficar com o bebê durante o período de trabalho da mulher, como que é esse descongelamento do leite, aquecimento e oferecimento, para que o bebê não entre em contato com os bicos artificiais e que não aconteça o desmame precoce, tá? Então, bom, eu vou passar um vídeo para vocês que vai ilustrar bem a questão dos cuidados que a mulher deve ter durante essa ordenha. Então, só para a gente colocar em termos gerais, ela deve lavar bem as mãos, de preferência prender os cabelos, para que nenhum fio caia nesse leite e contamine. Se ela estiver gripada, se ela for falar enquanto retira o leite, que ela coloque uma máscara. Se não, apenas ela tentar não conversar em cima do leite é importante. Ela vai se sentar num local calmo, depois de higienizar os frascos, também que nós vamos ver como que é isso, fazer a ordenha do seu leite, identificar com uma etiqueta a data da primeira ordenha, porque muitas vezes a mulher vai demorar 2, 3 dias para encher o frasco. Algumas conseguem antes, outras depende muito da produção do leite. E para ela armazenar no tempo correto, que nós vamos ver também pela Vigilância Sanitária, a RDC 171 da Anvisa de 2008, que depois deu origem a um livro, né, de banco de leite humano e o controle de qualidade do leite, indicam, né? Nós vemos muito no nosso país indicações contraditórias, né? Alguns órgãos, alguns grupos de apoio à mãe que amamenta acabam pegando normas internacionais. E, na verdade, o nosso país, o Brasil, é referência em controle de qualidade de leite humano. Então, nós vamos passar para vocês as indicações, as recomendações nacionais, que são referência para o mundo todo, né? O Banco de Leite Humano do Brasil tem recebido prêmios, tem sido convidado para abrir bancos de leite em outros países. Então, nós temos que reconhecer que o nosso país é referência realmente nessa questão. Bom, então vocês vão assistir o vídeo. Essa é a técnica da ordenha, então para vocês saberem, a mulher deve massagear a areola, amaciando, não deixando que ela fique endurecida, massagear com 2 dedos na areola e a partir do momento que ela percebe que o leite começa a ser liberado, a ocitocina liberada na corrente sanguínea, ela vai fazer a ordenha, que seria 2 dedos sobre a areola, na divisão da areola com a mama. Então, ela primeiro pressiona em direção ao tórax e depois ela aperta. É importante essa técnica porque muitas mulheres acham que simplesmente puxar o bico ou apertar o bico vai fazer com que o leite saia. Muitas vezes ele sai, mas é porque o leite já estava no canal, né, nos ductos lactíferos, que vão culminar no mamilo, no bico. No entanto, essa mãe precisa ter ideia de que os seios lactíferos ficam mais atrás na mama, especialmente na região da areola. Então, ela deve fazer o pressionamento dessa areola e retirar esse leite. Mais ou menos em torno de 30 minutos, 40 minutos, para ela conseguir esvaziar,
porque nós já sabemos que o leite tem fases. No início ele é mais rico em água, no meio da mamada ele é mais rico em proteínas, que dão o crescimento dos tecidos do bebê, e ao final é mais rico em gordura. Então é importante a mulher retirar o leite com água, o leite com proteína e o leite com gordura, para o seu bebê receber um leite mais completo. Então ela pode fazer a ordenha de uma mama até o final, 30 minutos, 40 minutos, dependendo. A mulher às vezes em 10 minutos consegue esvaziar a sua mama e aí retirar da outra mama. Então geralmente nós indicamos a retirada do leite das duas mamas e esse armazenamento será feito num vidro. Nesse outro slide mostra a possibilidade da mulher utilizar a bomba manual ou elétrica. Em geral, nós não indicamos o uso de bomba no início da lactação, em que muitas vezes a mama está mais sensível, às vezes existe alguma fissura. Então, nós indicamos essa ordenha manual, né? A massagem com os 2 dedos, na região da areola, subindo para toda a mama, e a retirada sempre no mesmo local, que seria na divisão da areola com a mama, com pressionamento para o tórax e pressionamento dos seios lactíferos. Mas a bomba facilita muito a vida da mulher, né? É mais rápida a retirada do leite. Muitas vezes a bomba elétrica, as mães têm preferido, porque ela também é mais rápida, ela faz uma pressão maior. Mas o importante na escolha da bomba é o conforto da mulher. Ela não deve sentir dor, incômodo, não deve ser um momento complicado e ruim para ela. Ela deve se adaptar bem a essa bomba, fazer uma boa higiene desses componentes da bomba e ela pode utilizar sem problemas, tá? Para também fazer a ordenha da mama. Então vai depender muito de como a mulher vai preferir, se é a ordenha manual ou a ordenha por bomba. Bom, como que vai ser esse armazenamento do leite? Primeiro, a indicação, né, dos bancos de leite humano é a utilização de frasco de vidro com tampa plástica. Existem alguns materiais vendidos para ordenha e armazenamento em plástico. Eles são contraindicados exatamente porque a gordura do leite acaba se fixando na parede desse plástico e o bebê acaba tendo uma perda. Para a gente ter todo o aproveitamento desse leite, o frasco de vidro é mais indicado. Mesmo porque esse frasco pode ser reutilizado se for higienizado de forma correta. Esses vidros são vendidos em lojas de vidraria, em Casa do Mel. Então esses locais vendem a um preço bem acessível. Então a indicação do banco de leite sempre é o frasco de vidro com tampa plástica. Se você for utilizar um frasco comprado, a higienização com lavar com água e sabão e colocar para ferver, né, durante 15 minutos. Para secar, nós indicamos a colocar tanto a tampa como o frasco de boca para baixo em cima de um pano limpo. Porque a higienização com o pano dentro do frasco vai deixar alguns fiapos de tecido. Isso pode contaminar o leite. Então, só deixar de boca para baixo, ele vai secar. A gente tem que tomar esses cuidados, principalmente com a lavagem das mãos, para não ter contaminação desses frascos. Então, quando nós formos manipulá-los também, fazer a higiene correta das mãos. Outro detalhe é que se você for utilizar um vidro já utilizado, por exemplo, vidro de café solúvel, vidro de maionese, é muito importante retirar o rótulo do frasco e de dentro da tampa, que existe um rótulo, um papelão. Esse papelão deve ser retirado e depois proceder à higienização, como eu já disse, lavar com água e sabão, depois ferver por 15 minutos para depois utilizar de forma adequada. Então esses cuidados são importantes para a manutenção da qualidade do leite. Claro que o leite materno é infinitamente melhor do que qualquer outro leite artificial, mas os cuidados na manipulação desse leite são importantes para não haver contaminação e muitas vezes gerar doenças no bebê. Então não é o leite que é ruim, é a forma de manipular esse leite que pode estar incorreto. Então esses cuidados são extremamente importantes como quando você vai manusear qualquer tipo de alimento. Então isso tem que ser bem entendido e realizado. Bom, a mulher lavou as mãos, foi para um local adequado, retirou o seu leite, ela precisa
identificar, como eu já falei, colocar o nome e a data da primeira ordenha. Ela vai retirar o leite nesse frasco, colocar no freezer. E nas próximas vezes que ela for ordenhar, se não encher o frasco, ela tira em um outro copo, também lavado, fervido, e ela apenas abre o freezer para colocar o leite que ela acabou de retirar, fecha o frasco e devolve no freezer. O importante é que esse leite já retirado não descongele, então que ela retire esse leite no próximo horário em outro frasco, para não ter o descongelamento, nem que seja parcial, do leite ordenhado. Então o que vai acontecer? Vai ficar algumas camadas de leite, mas isso não tem problema nenhum. O ideal é sempre deixar 2 dedos, pelo menos, de folga para que a hora do congelamento esse vidro não estoure. Então, esses cuidados também são importantes. Como que é o congelamento, a indicação, as referências de congelamento do leite humano cru, que nós chamamos aquele leite que é retirado, não é pasteurizado e posteriormente vai ser oferecido para o bebê, mesmo que ele seja para doação do banco de leite. Não depende se a mulher é doadora ou não. A indicação de refrigeração no congelador ou no freezer é de 15 dias, não mais do que isso. Então nós temos que tomar cuidado porque há a validade desse leite, então quanto mais segurança nós tivermos para manipulá-lo, melhor. Depois de anotada a identificação, geralmente a indicação é para colocar o vidro em pé no freezer ou no congelador, não deitado, tá bom? E não encher até a borda, como eu já falei, deixar alguns dedos de folga para esse leite. Vamos dizer então que a mulher está trabalhando, tem um posto de coleta no seu local de trabalho, ou que ao menos o empregador, né, deixe uma sala que não seja um posto de coleta, mas que ela possa retirar o seu leite e armazenar. Então ela congelou esse leite, volta a trabalhar e quando ela vai embora para sua casa, o leite já está congelado muitas vezes, né? O que ela vai fazer então? Esse leite, como eu já disse, não pode ser descongelado no transporte, então ela deve utilizar uma caixa isotérmica, uma caixa de isopor com gelo ou gelox, né, que também é vendido para armazenar esse leite e que no transporte, muitas vezes as mulheres demoram muito para chegar em casa, esse leite começa o seu processo de descongelamento. Então, se eu coloco numa caixa isotérmica com gelo ou gelox, eu consigo fazer o transporte e manter a temperatura por um tempo desse leite. Ele tem que chegar em casa congelado, né? Ela vai fazer o seguinte, então, ela pode deixar o frasco completo ou ela pode colocar nos frascos apenas o volume que o bebê vai mamar, porque aí já há o descongelamento e o aquecimento do volume total desse leite. Aí no final do período ela pega e leva para casa, mantendo o congelamento do leite. Bom, ela vai chegar, vai congelar e sabe que a partir da data de retirada, da primeira retirada, vai durar 15 dias no freezer. Então, o que ela pode fazer também? Antes de voltar ao trabalho, 15 dias antes, ela pode começar a retirar o leite e armazenar. Quando ela retornar, ela vai começar a utilizar o leite mais antigo, que já vai vencer. Então, isso ajuda muito também as mães a fazerem um certo armazenamento prévio antes de retornar ao trabalho. Elas ficam mais seguras de retornar, né, e começar a retirar o seu leite no trabalho. Não vai ser aquele leite necessário para o mesmo dia. Ele vai ficar para outra semana, né, muitas vezes. Então, ela pode fazer isso, mesmo que ela não consiga em uma mamada, porque ela vai amamentar o bebê e vai tirar o que sobra. Ela não vai conseguir o volume de uma mamada, mas ela pode tirar vários períodos no dia para fazer as mamadas do bebê. Isso já dá uma grande segurança para ela. Como então vai ser oferecido esse leite? Então, quem vai cuidar do bebê tem que ser muito bem orientado, exatamente porque está lidando com um alimento. Nas creches, algumas cidades já têm feito treinamento, a capacitação de todos os envolvidos, não só da lactarista, mas dos cuidadores, dos gestores da creche, para receber esse leite humano. Isso tudo tem que ser conversado, discutido e chegado a um acordo. Um grande problema que algumas creches ainda têm é de não aceitarem oferecer leite por copo. Eles exigem para a mulher entrar na creche
ao oferecimento de mamadeira e chupeta. E isso é extremamente prejudicial para a amamentação. Então, alguns grupos de aleitamento, comitês de aleitamento municipais já têm percebido esse problema e entrado em contato com as creches para tentar incentivar para que as mães ou possam ir à creche amamentar, que algumas proíbem ainda, mas também para manipular esse leite e oferecer pelo copo. Então, como que seria o descongelamento do leite? Na noite anterior ao trabalho, a mulher já coloca o frasco do freezer dentro da geladeira, tá? Para que esse leite descongele, mas fique refrigerado. Ele vai ter a duração de 12 horas após o descongelamento. Então, ela deixa à noite, esse leite vai descongelar. No dia seguinte, o cuidador já vai ter o leite ou em frascos separados para cada mamada ou frascos completos, que ela vai ter mais ou menos uma noção que você já vai dar para ela, né, de qual é o volume aproximado que o bebê mama cada mamada. Esse teste pode ser feito antes do retorno ao trabalho. A mãe retira algum volume, deixa refrigerado, né, por 12 horas, só aquece e oferece para o bebê para verificar mais ou menos o volume, se é 100 ml, 120 ml, dependendo da idade do bebê. Então, essa pessoa já vai saber se vai retirar todo o leite para aquecer ou só uma porção. Isso tem que ser bem orientado. Por quê? Porque uma vez retirado da refrigeração e aquecido, o leite não pode voltar a ser refrigerado. Então, se sobrar muito leite aquecido, esse leite tem que ser desprezado. Então, o que você tem que fazer? Orientar a pessoa que vai ficar com o bebê, qual é o volume que ela vai descongelar, né, ou aquecer, desculpa, e vai fazer como? Ela vai ligar o fogo, a água vai ferver, né, numa panela, ela vai desligar o fogo e colocar o frasco e manipular o frasco dentro da panela, apenas para tirar o gelo desse leite. Ela não vai esquentar nem ferver esse leite. O leite materno tem que ficar na temperatura ambiente, que é o mesmo quando sai da mama. Então não precisa fazer o aquecimento real desse leite, apenas tirar o gelo, manipulando o frasco dentro dessa água que foi fervida. Após a retirada então desse leite do frasco, vai ser oferecido por meio do copo. Quando o bebê está na creche e essa creche aceita manipular o leite materno, a mãe deve levar até a creche ele congelado, então no frasco isotérmico, com gelo ou com o gelox, e lá a pessoa que vai manipular o leite vai descongelar esse leite já no banho-maria com o fogo desligado. Por quê? Porque esse leite vai ficar por pouco tempo, máximo 10 horas ali, como vai ter a duração de 12, aí ela volta esse leite, ela não vai aquecer, ela só vai descongelar e volta para a geladeira. E cada horário de mamada vai aquecer somente o volume que o nenê vai mamar naquele horário, para que não haja perdas. Claro, se o bebê não mamar tudo, vai perder um pouco de leite, mas é pouco volume. Tem que ser orientado para que essa pessoa não retorne o resto para a geladeira. Então, esses são os cuidados que nós devemos tomar com o leite humano ordenhado, refrigerado, aquecido, né? E depois de utilizado, o restante tem que ser desprezado. Então, eu vou passar um vídeo rápido para vocês com um resumo disso tudo para vocês terem uma noção exata. A maneira de retirar o leite do peito é com as próprias mãos. Se for feito do jeito certo, não vai doer ou machucar. Antes da ordenha, massageia-se as mamas. Para ordenhar o leite, coloca-se o polegar acima da areola e os dedos indicador e médio abaixo dela. Recomenda-se desprezar os primeiros jatos ou gotas. Apertando e soltando, aos poucos o leite vai saindo. A mãe pode guardar o leite retirado para ser oferecido ao bebê em outro momento, se houver necessidade, ou pode doá-lo a um banco de leite. Para guardar o leite, usar um frasco de vidro com tampa de plástico e fervido por 15 minutos. Desta maneira, o leite pode ser guardado por até 12 horas na geladeira e por até 15 dias no congelador ou no freezer. É importante não esquecer de anotar no frasco a data da coleta. Eu quero voltar a trabalhar e a estudar e continuar dando só o meu leite à Sofia. Como eu posso fazer? É possível conciliar trabalho e amamentação.
a mãe ela pode retirar o seu próprio leite uns dias antes de retornar ao trabalho e depois, quando retornar, ela pode tirar no seu próprio trabalho ou em casa. Antes de oferecer o leite ao bebê, é preciso aquecê-lo em banho-maria com o fogo desligado. Depois de aquecido, o leite deve ser agitado gentilmente e dado ao bebê em colher ou copinho. Bom, o que nós temos então agora são os objetos para utilizar, para oferecer o leite para o bebê. O Ministério da Saúde não indica mamadeiras, né, para complementação, e nós sabemos que existe uma confusão de bicos e o bebê pode abandonar o aleitamento materno. Então, alguns exemplos de copos e colheres, né, possíveis de serem oferecidas ao bebê. A indicação é sempre de copos com boca larga, sem bicos, como existem os copos de transição, porque eles também são bicos, são rígidos e podem alterar a forma da arcada dentária do bebê. Então é importante que seja sempre uma borda aberta e que a pessoa que for ofereça ao bebê segurando de forma correta. Um pouquinho nós vamos falar do método agora. A técnica do copinho já está descrita na literatura há bastante tempo, desde 1997, né? Então, nós precisamos saber que é um uso de baixo custo, que evita a confusão de bicos, é fácil de higienizar, por isso também nós damos preferência a esses materiais. Desde 97, como eu falei, já foi descrita essa técnica. Então, quais são os cuidados para se oferecer o leite por copo? Então, primeiro, ele tem que estar bem sentado, apoiado. Ele não pode estar nem deitado, nem com a cabeça hiperestendida. Isso vai dificultar muito a deglutição dele e vai favorecer os engasgos. Então, o método do copo tem que ser treinado, porque o bebê não sabe utilizar o copo. Às vezes as mães falam assim para mim, eu tentei dar no copo, mas ele não aceita. Você tentou uma vez, duas vezes. Na verdade, a aceitação do bebê vai aumentando à medida que isso vai sendo oferecido várias vezes, de preferência com o bebê calmo, sem estar chorando, sem estar com muita fome, porque aí ele vai ter mais dificuldade mesmo de aceitar. Então, quando ele estiver calmo, antes de chorar para mamar, ou depois que ele já mamou um pouco no peito, quanto mais cedo ele começar a experimentar o uso do copo, mais fácil a aceitação. Então, muitos hospitais já oferecem na ausência materna ou quando precisa de uma complementação. Então, é importante treinar com o próprio leite da mãe esse uso do copo antes que ela volte a trabalhar. Porque se for deixar para depois, a pessoa que cuida muitas vezes não vai ter a paciência que a mãe teria, o cuidado, para esperar o tempo do bebê para que ele se adapte a esse método. Um grande segredo da técnica do copo é não jogar o leite na boca do bebê. Por quê? Porque a partir do momento que você joga o leite, ele vai ter que se proteger de engasgo, ele vai ter que levar o dorso da língua. E, na verdade, a ideia é que ele retire o leite à medida em que ele necessita, ele consiga fazer o controle desse leite, deglutir esse leite, e quando ele precisar parar para descansar, não exista leite na cavidade oral dele, tá? Ele vai lamber ou sorver, dependendo da maturidade do bebê. Então, é importante que se apoie o copo no lábio inferior, deixando a língua livre. Para que a língua entre no copo, sempre o leite deve estar na borda, né, não jogado, mas também não longe da possibilidade do bebê lamber. Então ele tem que estar sempre direcionado para a bordinha do copo e a língua do bebê vai entrar no copo para começar a lamber e depois mais para frente sorver o leite. Então ele deve estar calmo, quanto mais agitado ele estiver, mais difícil para ingerir o leite pelo copo. E dessa forma, com várias tentativas, com cuidado, com tranquilidade, não deixar o bebê estressar, ele vai conseguir ingerir o leite pelo copo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês de um bebezinho recém-nascido tomando leite pelo método do copo. Então, a borda, né, no lábio, apoiado no lábio inferior, o bebezinho, quando ele está calmo, tranquilo, ele tende a colocar a mãozinha em direção à linha média e acaba pegando no copo. Se você tiver dificuldade de segurar o copo com o bebê assim, é só enrolá-lo numa mantinha que vai ficar mais tranquilo, tá? Mas dessa forma ele consegue abrir a boca, projetar a língua,
o leite já está na borda, ele consegue ingerir. Quando ele para descansar, o leite pode ser retirado da borda, mas não precisa retirar o copo da boca dele. E aí, quando ele começar a botar a linguinha para fora de novo, o leite volta para a borda, tá? Então, esses cuidados são importantes para não haver engasgo, e também para haver menos perda de leite, porque quanto mais a gente joga, mais o bebê vai cuspir para fazer a defesa do organismo dele. Tá? Bom, rapidamente, então, eu vou mostrar para vocês que tem algumas diferenças entre o bebê que mama no peito e o bebê que mama em bicos artificiais. Nesse primeiro vídeo, o que acontece? Deixa eu voltar aqui para ver se dá certo. O bebê faz 4 movimentos mandibulares. Ele faz o abaixamento, a protrusão, a elevação e a retrusão. Né? Com esses 4 movimentos mandibulares, ele faz a massagem na areola da mama, onde os seios lactíferos estão, e o leite sai. Vocês podem ver, na primeira imagem, que a língua está bem anteriorizada. A língua tem que ficar apoiada no lábio inferior para a mamada acontecer de forma correta. Agora, no outro vídeo, né, a gente consegue observar que a boca do bebê está fechada, não está bem aberta como acontece na mama. O bico, por ser rígido, ele empurra a língua do bebê para trás, que não é a posição correta. Nós vemos que a posição correta é ele ficar anteriorizado, então empurra a língua para trás e o movimento mandibular é apenas de abertura e fechamento. Isso atrapalha no crescimento facial. Os 4 movimentos são necessários para o crescimento adequado e harmônico, tanto na horizontal quanto na vertical. E na mamadeira isso não é proporcionado. Então isso quer dizer o quê? Que existe uma grande diferença, se vocês forem observar, são diferenças opostas, né? Totalmente opostas. A sucção que o bebê faz no peito, da sucção que o bebê faz na mamadeira, na chupeta, em qualquer outro tipo de bico. E isso vai interferir na musculatura também, que é a musculatura trabalhada na amamentação é a musculatura preparatória para a mastigação, e na mamadeira essa musculatura não é trabalhada. Tá? Só para a gente ter uma ideia das diferenças, quando o bebê é amamentado, a mama se adapta à cavidade oral do bebê e ele vai conseguir manter toda a tonificação muscular, atividade da língua, toda adequada. E abaixo a gente consegue observar que o bico rígido, o bebê tem que se amoldar a esse bico, não é o bico que se amolda à cavidade oral. E isso faz com que o bico faça uma pressão atípica, alterada, né, prejudicial, tanto sobre o palato duro, quanto sobre a língua e as arcadas dentárias. O bucinador, que é o músculo da bochecha, fica hiperativo, e ele vai fazer uma pressão também sobre as arcadas dentárias e isso pode levar a alterações ortodônticas, né, de posicionamento dentário. Então, o que acontece? Qual que é a grande diferença? É que quando o nenê mama o bico, ele faz movimentos opostos ao que ele faz na mamadeira, ao aleitamento materno. Então, quando você vai amamentar, depois de ter dado o bico, o bebê vai com essa postura, né, para amamentar. E aí não dá certo, ele não consegue fazer a ordenha da mama. Ordenha do leite materno. E ele vai chorar, ele vai brigar com o peito, aí a mãe acaba associando isso, eu tenho pouco leite, meu leite está fraco, meu bebê está chorando de fome, ou ele está com alguma dor, e na verdade ele não está conseguindo mamar depois de ter mudado a postura de língua, a postura de lábios, a postura da cavidade oral, a postura dos músculos, né, e a ação desses músculos. Uma outra consequência que pode acontecer é esse bico pressionar tanto o palato duro que esse palato vai subindo e isso vai causar dificuldades para respiração, porque vai diminuir o espaço de respiração pelo nariz e também a criança vai começar a não conseguir mais mamar com tanta efetividade. Então são possíveis alterações que nós conseguimos observar. Então os lábios começam a ficar abertos e com os lábios abertos a criança acaba respirando pela boca, o que é inadequado. Né? O bebê deve ficar com os lábios vedados e respirar pelo nariz, inclusive para dormir. Então, com o bebê que dorme de boca aberta, provavelmente está começando a fazer uma respiração oral. As alterações também de arcada dentária, um bebezinho que mama no peito tem toda a oclusão adequada e uma criança que acaba utilizando bicos artificiais
como eu mostrei, a pressão do bico sobre o palato, sobre os dentes, sobre a língua, o músculo bucinador sobre as arcadas, acaba trazendo esses tipos de alteração. Bom, isso demonstra, isso já está em literatura, que a mãe que amamenta não deve inserir bicos artificiais, exatamente por essa mudança da postura oral, da sucção e da atividade muscular. E como depois vamos falar, né, da alimentação complementar, a amamentação prepara o bebê para mastigar. Toda a musculatura que ele trabalha é a mesma musculatura da mastigação. Então, quanto mais tempo o bebê mamar e quanto menos ele tiver, se possível, nunca tiver contato com os bicos artificiais, mais facilmente ele vai aprender a mastigar e vai conseguir mastigar e manipular esses alimentos na boquinha dele. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha sido proveitoso. Eu vou deixar o meu e-mail, se caso alguém tenha alguma dúvida, eu me coloco à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção, pela paciência e qualquer dúvida eu estou aqui para ajudar. Um beijo para vocês, boa sorte na volta ao trabalho, muito leite, muita amamentação e que qualquer dúvida também com relação à utilização do método do copo, eu estou à disposição. Um beijo para vocês, tchau!